Os números da violência contra a mulher. O dossiê Mulher. Um estudo feito pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que traz os números, as estatísticas da violência contra a mulher, incluindo a violência doméstica e familiar. Uma mulher é morta a cada 5 dias por feminicídio. A cada 24 horas, 4 mulheres são vítimas de violência física, de crime de lesão corporal. 12 mulheres são estupradas, 4 mulheres vítimas de ameaça e pelo menos uma é vítima de importunação ofensiva ao pudor. Só no estado do Rio de Janeiro. Esse estudo é bem interessante e dividiu em 5 categorias, que são as violências elencadas na Lei Maria da Penha. Então, nós temos uma parte da violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência moral e violência psicológica. E assim a gente vai tratar aqui no vídeo. Primeiro, a violência física, que engloba o homicídio, o feminicídio, como uma qualificadora em razão do gênero mulher ou da violência ser praticada em situação doméstica e familiar. A tentativa de homicídio, também a tentativa de feminicídio, e a lesão corporal dolosa, as agressões que deixam marcas. O que chama atenção em termos de feminicídio e tentativa de feminicídio são os autores desse crime. 63%, muito mais do que a metade, são companheiros ou ex-companheiros da vítima. Exatamente nessa relação íntima de afeto, quando ainda estão juntos ou quando a vítima resolve dar um basta na relação e o companheiro ou namorado não aceita esse fim da relação. Pais e padrastos ocupam 1% e parentes em geral 5% e os outros não definidos ou não informados. Então a gente vê que a grande maioria está realmente na relação amorosa ou no fim dessa relação amorosa. E conciliando com esse número está o local. 52%, 52,8% são dentro da residência da vítima. Então vocês observem que a vítima de feminicídio, o local mais inseguro para ela, o local mais perigoso é dentro da própria casa. É junto com seu companheiro ou com seu ex-companheiro. Por isso que se diz que o feminicídio é uma morte anunciada, é uma morte evitável, porque se sabe o local, se sabe a pessoa, o que tem que se fazer é acompanhar esse ciclo de violência, interromper o ciclo de violência para que não se chegue à morte dessa mulher. Fora a residência, em via pública, 36,4%, ou então em outros locais. Então há uma predominância do espaço privado. Quando se fala em tentativa de homicídio e homicídio, a residência entra com 34% e 32% dos locais onde ocorre, seguida da via pública, que é 45% e 41%. Chama também a atenção em relação ao perfil da cor das vítimas. No homicídio doloso, no homicídio tentado, mais de 50% são de mulheres que se declaram negras ou pardas. Na faixa dos 30 e poucos % estão as mulheres que se consideram brancas. E menos de 10% aquelas que não declaram ou são de outras cores, outras raças. Lesão corporal dolosa, 54% na mesma linha, mais de 50% de pretas ou pardas, 43% de brancas e 2% não declarado. Já nas lesões corporais, nós temos os ex-companheiros ou companheiros com 53% dos autores de violência doméstica. E aonde é essa lesão corporal? Aonde ela é feita? Em 60% dos casos é dentro da residência da vítima. Então vocês observem que os números estão muito de acordo
em razão à pessoa, em razão do local, é o que nós conhecemos. Os números traduzem aquilo que se fala, que a violência ocorre dentro de casa, que a violência ocorre pelas pessoas que estão nos arredores daquela mulher. A idade também chama atenção. As vítimas de violência física, elas estão entre 18 e 59 anos. As mais jovens entram na estatística da violência sexual, mas não da violência física. Foram 350 mulheres mortas, vítimas de homicídio doloso, no último ano. E eu repito, só no Rio de Janeiro. 71 vítimas de feminicídio e 288 tentativas de feminicídio. De todo esse conjunto dos feminicídios, como eu já disse, 56% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros da vítima. E qualificados como violência doméstica. Esse dado é importante porque no conjunto de lesões corporais, ou seja, a mulher sofrer um tapa, um soco, um chute, levar uma facada, levar um tiro, de todo esse conjunto que houve, que foram no total 41.344 registros de violência contra a mulher, né? 65% do total de todas as lesões corporais do estado, 65% das vítimas eram mulheres. Mas dentro desse conjunto de lesões corporais, podem ser praticadas por qualquer pessoa. 65% eram em condições de violência doméstica. Então a mulher que apanha, a mulher que sofre violência, que é vítima de um soco, um chute, fica com o olho roxo, que quebra um braço, quebra um nariz, 65% delas está em situação de violência doméstica, está amparada pela Lei Maria da Penha. E isso é um sinal de que, mais uma vez, a violência física ela está dentro de casa, ela não está na rua. O perigo que a mulher sofre está dentro de casa, não está na rua. Em relação à violência sexual, o estudo levou em consideração os crimes de estupro, tentativa de estupro, assédio sexual, importunação ofensiva ao pudor e ato obsceno. E chama atenção um dado, pelo menos me chamou a atenção, um dado relacionado à idade das vítimas. De todos os crimes de estupro praticados no estado do Rio de Janeiro, 70% a vítima tinha entre 0 e 17 anos. 14% entre 18 e 29, 10% entre 30 e 59 anos e o finalzinho mais de 60 e sem informação. E aí, quem são esses agressores? Pais, padrastos e parentes. São nossas meninas, são nossas adolescentes. E quem coloca elas em risco são as pessoas mais próximas dela. Aí vocês observem que existe um desvio quando a gente fala de violência doméstica, em feminicídio, quando fala em lesão corporal, mais adiante a gente vai falar de ameaça, dos crimes patrimoniais. É a mulher que tem como seu algoz o companheiro ou ex-companheiro. Mas na violência sexual, em especial no estupro e na tentativa de estupro, nós colocamos pais, padrastos, cunhados, tios, irmãos mais velhos, como os autores dessa agressão. Então, entre 0 e 11 anos, foram 436 pais e padrastos, 303 parentes. Entre 12 e 17 anos, 249 os autores eram pais ou padrastos, 145 eram parentes. E se esses crimes são praticados por pais ou padrastos, então nós vamos ter como local predominante 71,9% na residência das vítimas. Na via pública, 9%, outros locais praticamente não considerados.
Então a violência sexual aí, no caso, é feita das nossas meninas, predominante pela relação aí de familiar, pela relação de parentesco. Em relação à violência patrimonial, nós temos o crime de dano, supressão de documentos e violação de domicílio. Quando a gente fala em crime de dano, é quebrar o celular, quebrar um objeto, rasgar um vestido, um batom e coisas do tipo. Dos 5.330 casos, né, que ocorreram, 41% foram por companheiros e ex-companheiros. Parentes, 8%, conhecidos, 8%, pais, 1%. Ora, se 41% eram de companheiros e ex-companheiros, o local que vai ocorrer, 77% dos casos, será dentro da residência da vítima. Também os crimes de violência patrimonial. A violência moral, calúnia, injúria e difamação, respectivamente nos artigos 138, 139, 140 do Código Penal, entra aqui como um dos crimes que não transparece tanto aí a violência doméstica. Apenas 36,5% são por companheiros, ex-companheiros, o restante distribuídos entre parentes, conhecidos ou não informados. E também aí diminui o local, como 53% dentro da residência da vítima, e em transportes públicos, via pública, outros locais. A violência psicológica, que nós sabemos que é tudo aquilo que vai perturbar a vítima, que vai humilhar a vítima, desqualificar, fazendo com que ela se sinta com baixa estima, se sinta mal, e aí nós temos as chantagens emocionais, as humilhações, nós temos as desqualificações. Então a pessoa vai se sentindo cada vez pior. Isso é feito muitas vezes de forma velada, muitas vezes com o olhar. Mas em termos do Instituto de Segurança Pública, em termos de registro, nós temos aí o crime de ameaça e o crime de constrangimento ilegal. Então se atém a esses dois tipos penais, quando nós sabemos que é muito mais a violência psicológica do que esses dois crimes. Mas considerando então a ameaça, nós temos 50% delas praticadas por companheiro ou ex-companheiro. E o resto é insignificante, vai sendo distribuído aí por conhecidos, parentes, mas a metade é feita por companheiros ou ex-companheiros. Ora, seguindo a mesma regra, 61% é feito dentro de casa, no local onde reside a mulher ou a ex-mulher, né, no caso. Então, um dado interessante para quem reside no estado do Rio de Janeiro são as cidades em que ocorrem um maior índice de violência contra a mulher. E nós temos aí Queimados, Cabo Frio, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e a própria capital, o Rio de Janeiro, como os lugares aí de maior percentual, não em números de violência, mas em razão o número da violência das vítimas com o número da taxa por 100 habitantes. Agora, quais são os delitos qualificados, né, como pela Lei Maria da Penha, em situação de violência doméstica e familiar? Quais são os delitos em que a mulher mais procura ajuda, que ela vai na delegacia, registra a ocorrência? Nós temos 64% são lesões corporais dolosas, de todas as lesões, 64% pela Lei Maria da Penha, ameaça, 61%, depois supressão de documentos, dano seguido de injúria, em razão de outras legislações. São dados que estão no dossiê Mulher acessíveis a qualquer um. E também me chamou muito a atenção essas expressões aqui, que vocês podem ver, que é uma das tabelas, que são as palavras que são mais usadas quando se fala em violência contra a mulher. Eu estou mostrando, mas está tudo ao contrário para vocês, né? Tá de trás para frente. Mas vamos lá.
agressão, violência física, sofre psicológica, verbal, escola, residência, morte, conviveu, casal, difamação, chute, companheiro, ameaça, entorpecentes e bebidas. Isso é interessante aparecer essas palavras, porque muita das situações de violência doméstica ocorrem com o uso de bebida, com o uso de drogas. Não que isso seja a causa da violência, mas isso é um fator que desencadeia, sem dúvida, a violência. Tem marido, humilhações, ex-companheiro, convive, vizinho, mercado, rosto. As mulheres que são vítimas de violência em razão do gênero da mulher, nós percebemos um número de lesões no rosto para desfigurar a mulher, nos seios e na genitália, predominantemente. E aí vem supermercado, portão, os lugares que aparecem: mercado, praça, escola, residência. São as palavras que mais aparecem nas denúncias de violência doméstica. Esses são alguns dos dados que eu julguei interessante colocar para vocês, mas tem alguns que estão em destaque pelo próprio dossiê mulher. Então, estupro. No Rio de Janeiro, foram 4.543 estupros. 44% desses, os agressores eram pessoas do convívio da vítima. 70% as vítimas eram menores de idade. São números assim que assustam, me assustam. Ocorreram 71 feminicídios e 288 tentativas de feminicídio. 62% desses feminicídios ocorreram dentro da residência da vítima. 56% desses autores eram companheiros ou ex-companheiros da vítima. 59% eram vítimas pardas e negras. 33% brancas, 8% não informado. Essa é a situação no Rio de Janeiro. Em outros estados nós temos situações diferentes, mas muitas vezes semelhantes em termos de números, em termos de índices, mas serve aqui um exemplo do Rio de Janeiro, porque pode ser utilizado para outros estados. Situações como o local onde ocorrem os crimes, quem é o autor desses crimes. É o que eu disse, o local é conhecido, é dentro de casa. O autor é conhecido. O companheiro, o ex-companheiro, no feminicídio, na violência física, o pai, padrasto, parentes, na violência sexual. As meninas que são as vítimas, as adolescentes na violência sexual. Então, isso são dados que nos trazem aquilo que a gente já sabe e que nós temos que utilizar como uma forma de melhorar as políticas públicas, as políticas de enfrentamento à violência, o caminho que a gente deve seguir para ajudar as vítimas, as mulheres. Enfim, os dados nos apontam algumas opções e é isso, gente. As estatísticas são tristes, mas a gente tem que saber usá-las para poder melhorar a situação.